Com Ana Mola. Bom, eu só vou compreender que não façam esses gestos o pessoal que está na segurança. Você sabe que o pessoal da segurança não pode se emocionar, né? Mesmo que a gente diga, todo mundo diga viva, da segurança não pode dizer. Agora, os empossados que não dizem Ana Malala, Ana Malala, então significa que há alguma coisa de estranho. Mas acredito que agora vão dizer com Ana Mola. Ok. Bom, o que eu posso dizer aqui? Eu não vou dizer nada diferente do que eu disse nas outras ocasiões, como em Manica, quando foram empossados os coordenadores políticos provinciais e também os coordenadores políticos da diáspora, que eu sustento o sucesso em 3 pilares. 3 pilares só. E esses 3 pilares, cada um de vocês já tem os termos de referência. Portanto, não vou entrar nos termos de referência. Cada um que os estude em casa, ponto por ponto, e perceber qual é a sua função, quais são as suas atribuições. O que eu vou falar tem a ver com o perfil, que eu resumo o perfil de um vencedor, de um campeão, de um ganhador, em 3 pilares. O primeiro pilar, eu digo que é comprometimento. Comprometimento. Atenção que isto não tem a ver com política. Isto tem a ver com alma e espírito de um campeão. Na política, na vida social, profissional, até familiar, tem a ver com estes 3 pilares. Primeiro, comprometimento. Atenção a uma coisa. Comprometimento é diferente do compromisso. Tradicionalmente, as pessoas quando assumem uma responsabilidade, elas assumem um compromisso. Compromisso é uma promessa, como se fosse uma promessa eleitoral. É uma promessa. O compromisso é uma promessa. O que nós queremos não é apenas o sentido formal de assegurar que vou cumprir. Isso é uma promessa. Quando eu falo do comprometimento, não tem nada a ver com nenhum discurso que vocês possam fazer para uma audiência. Tem a ver com o vosso próprio interior. Então, o compromisso é uma promessa. O comprometimento é um compromisso interno que você assume com teu próprio ser. Ninguém ouve discurso, ninguém te vê a escrever, ninguém te vê a fazer dissertações. Você volta-se para si próprio e diz ao seu próprio ser onde é que você quer chegar. Isso é o comprometimento. Porque o compromisso, eu posso usar os meus lábios para dizer quando o meu coração está comprometido. Ok? Então, esta palavra comprometimento vem de um verbo latino que é compromettere. Tem 2 partes. Tem o com, que é junto, ou em conjunto, e promettere, que é prometer. Mas o que nós estamos a dizer é uma ação conjunta num grupo, numa instituição, em que eu me comprometo. Eu entro no objetivo conjunto. Por isso que é comprometer. Quando eu assumo os objetivos supremos da instituição. Por outras palavras, comprometimento é fazer
exatamente aquilo que você se propôs a executar. Ou como dizia Mahatma Gandhi, dizia que o sucesso e o comprometimento, ele vem de uma harmonia entre aquilo que eu penso, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Então, se o que eu penso, o que eu digo, o que eu faço estão em harmonia, tenho sucesso. Sou um campeão. Sou um ganhador. E não há nada que me vai parar. Então, atenção a uma coisa. Tens que ter certeza absoluta. Quando diz que não alcancei objetivos porque não houve dinheiro do partido, não alcancei objetivo porque não houve equipamento, porque não houve condições materiais. Sabem a palavra condições, né? É uma palavra tradicional em Moçambique que vem desde 1975. Para fazer qualquer coisa, a gente diz, não há condições. Quando há comprometimento, condições não interessam. Quando há comprometimento, o que interessa é a certeza, a fé de que eu quero chegar ao alvo. Eu quero chegar à meta. Então, por favor, no comprometimento, esqueçam a justificação, o refúgio das condições. Então, por favor, ao assumirem as vossas responsabilidades, está riscado do vocabulário, está riscado do léxico. Fazer relatórios, fazer sínteses, para depois dizer que objetivo não alcançado porque não havia condições. Significa que você não precisa de ouvir nem do presidente, nem da comissão executiva, nem do Conselho Nacional, nem do povo. Você próprio pode se autoavaliar como um fracassado, como um falhado e como um incompetente. Então já não precisa ninguém vir dizer que você é incompetente. Você próprio já tem instrumentos para avaliar a dimensão e a envergadura e a profundidade da sua própria incompetência. A sua incompetência vai ser descrita a partir do momento que o objetivo não é alcançado porque não há condições, ou financeiras, ou materiais, ou tecnológicas, ou qualquer outra. Se o teu objetivo não alcançou por causa disso, então és profundamente incompetente. E o que te vai fazer ultrapassar isso é este que estou a dizer aqui: comprometimento. O comprometimento, meus amigos, é uma coisa que está ao nível da fé. E aqueles que são pessoas de fé, vocês sabem que fé não é alcançável por nenhum conceito lógico racional. Não existe até este momento uma definição científica exaustiva do que compõe a fé. Então, se você não tem fé, não está preparado nem para fazer ciência, nem para ser pastor, nem para ser político, nem para ser líder, nem para ser trabalhador, nem para ser pai de família, não está preparado nem para ser cidadão. Ok? Se alguém dizer que ele está aqui a dizer coisinhas, olha, as grandes inovações da ciência que foram alcançadas, se você reparar em rigor, elas próprias foram produtos de fé. A força de gravidade, ela só foi descrita quando, por um acaso, uma maçã caiu na cabeça de uma pessoa. E ele, quando sentiu a dor da maçã na cabeça, começou a fazer cálculos. E hoje nós sabemos o que é força de gravidade. Caros amigos, comprometimento. Primeira coisa, significa não há barreiras. Significa que não há condições. Significa que não existe nenhuma muralha para te parar. Você está alma, corpo, mente, espírito
focado para alcançar o objetivo. Comprometimento. Está bem? Ponto número 2. Esta palavra eu gosto muito. Dar o sangue. Eu escuto esta palavra, acho que desde os anos 80. Quando via meus irmãos mais velhos a jogar futebol. E esse nunca me saiu da cabeça. Dar o sangue. Esta é uma expressão idiomática em língua portuguesa que quer dizer o esforço máximo. E digo mais, nem esforço máximo. É o esforço extra. Isto é, quando você já se esforçou ao nível em que você acha que chegou ao limite, o ser humano ainda não se apercebeu que ainda existe uma bacela que pode fazer o esforço extra. Vocês sabem o que é bacela, né? Quando a gente vai ao mercado, mamãe, quanto custam as mangas? 10 meticais. Quantas mangas? 2 mangas. Depois a mamãe fica engraçada com o Elton, né? Diz que é para um rapaz simpático e tudo mais. Então deu as 2 mangas, depois diz, meu filho, vou te dar uma bacela. Então dá mais uma manguinha. Então é isso que é dar o sangue. Você dá o teu esforço e depois dá bacela. Quando você chegou ao limite, que já não pode mais, dá bacela. É naquela bacela onde está o sucesso. Então, se o teu esforço para alcançar um objetivo termina porque estou cansado, volta para trás, incompetente. Porque tenho sono, volta para trás, incompetente. Porque cheguei, está a doer, volta para trás, incompetente. Porque a minha mente já não aguenta, voltou para trás, incompetente. Ainda não deu o sangue. Tem que dar o sangue. Chegar ao limite. Dar bacela de esforço, de suor, de estudo, de trabalho, de dedicação. Aí é que está o sucesso. Dar o sangue. Número 2. Número 3. Para terminar. Qual é o terceiro pilar do perfil de um campeão, de um vencedor? Honestidade. Percebe? Honestidade. Ok? Eu estou há 23 anos em vida pública. Alguns, se calhar, não sabem aqui, que eu comecei em 2000, vida pública. Quer dizer, visível, vida mediática, aparecer em público, na televisão, para aí fora. Já tinha uma vida, digamos assim, cívica, uns anos antes. E eu vos garanto uma coisa, em 23 anos, se o partido Frelimo tivesse encontrado uma agulha em mim, fiquem a saber, e isto que andam a gritar agora, se o Tribunal Supremo condenar o Venâncio, aqui há de haver fogo. Nada, nem teriam tempo para dizer isso. Eu já estaria detido há muito tempo. Portanto, há 23 anos que eu tenho vida pública, vida cívica. E sempre mostrando o meu posicionamento bastante sério em relação aos dirigentes, em relação à governação deste país. Nunca encontraram uma agulha. Uma agulha. E digo-vos uma coisa, este regime, se precisar de vasculhar a tua vida, vai encontrar coisas que você próprio já se esqueceu. De 10, 15 anos que você já não faz mínima ideia. Eles vão trazer isso. Ontem estava a conversar com um jovem ativista e estava-me a contar alguns segredos do funcionamento dos serviços. Vocês sabem quais são os serviços? Dizem o funcionamento das 4 letras. Né? Há uma organização do Estado que tem 4 letras. Então estavam a contar alguns segredos. E ele dizia que os homens das 4 letras, para tentarem me parar no trabalho que eu faço, trouxeram-me uma fotografia de há 30 anos, que eu nem sabia que existia. Mandaram para o meu WhatsApp. E disseram assim, ele disse, mas onde é que vocês encontraram essa fotografia? Puseram-se a rir e disseram, temos muito mais. Continua a falar. Então, vasculhar
Não pensem vocês que eles não têm acesso. Vão vasculhar e encontrar coisas que vocês não imaginam, não têm mínima ideia das coisas que acharam que fizeram no oculto. E vão vos comprometer, vão vos envergonhar em público e acabar contigo. Então, se não houver uma postura honesta, pode ser comprometido, pode dar o sangue, mas vive uma vida desonesta. Vive uma vida de boladas. É diretor de um gabinete, de um departamento, mas usa o departamento, usa o gabinete para promover as suas falcatruas, boladas, joguinhos, nhongas, por aí fora. Não espere durar muito tempo. Tarde ou cedo estás liquidado. É coordenador provincial, usa mandatos para fazer business, mandatos do município, mandatos provinciais, mandatos da Assembleia da República, faz jogos com a posição de coordenador para meter dinheiro no bolso, para chantagear os membros, para humilhar os membros. Fica a saber, não vais durar. Estás liquidado. Por mais bom profissional que tu sejas, por mais comprometido que tu sejas, se meteste nessa vida, não vais durar. Estás liquidado, estás acabado. Então, caros amigos, era esta a mensagem que eu queria vos transmitir. Ponto número 1, comprometimento. Máximo comprometimento com a causa. Ponto número 2, dar o sangue. Esforço extra. Dar bacela de esforço. Ponto número 3, honestidade a todo momento. Atenção, não é ser honesto só em casa. Não é ser honesto só no serviço. Não é ser honesto só na igreja. Não é ser honesto só no convívio lá do bairro. Tem que assegurar que tudo que você fizer, a honestidade está a acompanhar-te par e passo. Tem que ter certeza disso. Erros podemos cometer, mas tem que ter consciência de que a minha postura tem que ser conduzida pela honestidade. Tem que ser assim. Então, estes são os 3 elementos que eu queria convidar e convocar a todos vocês que estão aqui. Estão a assumir essas responsabilidades, guiem-se por estes 3 pilares. Se guiarem-se por isto, meus amigos, vocês vão ser campeões. Vocês vão ser ganhadores. E vos garanto uma coisa. Se o Ana Mola estiver a andar a um ritmo abaixo dos 3 pilares da tua vida, você há de ser superior que o próprio Ana Mola. Algumas pessoas estão sempre à espera de ser promovidas. Algumas pessoas estão à espera de ser nomeadas, de serem escolhidas. Mas vou vos dizer uma coisa. Não é gabar-me. Eu nunca bati nenhuma porta para nomeação. Em toda a minha vida. Desde que eu me conheço, desde que sou gente. Nunca pedi ninguém para me nomear. Nunca pedi ninguém para se lembrar de mim. Nunca reclamei sobre um cargo. O que eu... Eu vos digo uma coisa. Se você tiver estes 3 pilares na tua vida, comprometido a 100%, dar o sangue, honestidade máxima, vou te dizer uma coisa. Os cargos, as nomeações vão te perseguir. E você aí que terá que escolher que cargo é que quer, que nomeação é que quer, que função é que não quer. Por quê? Porque os valores que estão dentro de si tornam-te um imbatível, um guerreiro imbatível, que não há nenhuma muralha que te vai parar. E você vai ter noção clara de quem tu és e o valor que tu tens. Então, quando você começa a pedir muito, a reclamar muito sobre cargos, em parte também são dúvidas sobre você próprio. Então, se esta organização, Ana Mola, se este partido, o próprio partido, está a andar a um ritmo de regressão, mas você está a trabalhar com esses valores, você vai ser superior com a Ana Mola. Você vai ser superior com a Ana Mola. O que vai acontecer
é que depois alguns vão começar a dizer: mas que raízes é que o custódio está a usar? Afinal de contas, que tipo de curandeiro é esse? Não há curandeiro absolutamente nenhum que te vai dar estes 3 pilares. E não há curandeiro nenhum que vai parar esses 3 pilares. Nem que a pessoa vai dormir no meio da montanha, 1 mês, 2 meses, a fazer jejum para você cair. Meu amigo, se você tiver esses 3 pilares, vai emagrecer, vai ficar doente e vai morrer na montanha. E você vai subir. E não há nada que te vai tocar. Então, volto aqui só a resumir. Estes 3 pilares, segue a tua vida assim. E fica com certeza de uma coisa. Quanto mais você se empenhar em discutir se a Margarida foi beneficiada, se a Margarida é amiga do presidente, por que a Margarida isto, assado, o tempo que você ficar a dedicar-se a isso demonstra a profundidade da tua incompetência e da sua inutilidade. Então, quanto mais você ficar em grupos para analisar por que o Jonathan hoje é mobilizador nacional e discutir, mas Jonathan, aquele não merecia, porque o Jonathan isto, o Jonathan aquilo, aquele miúdo que eu vi não sei o quê. Fica a saber que você está na profundidade da inutilidade. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi com o meu líder espiritual, ele dizia assim: a palavra inútil é uma palavra interessante. Porque ela tem depois tem útil. Significa que dentro daquilo que é inútil, é possível nós penetrarmos no que é inútil, ainda retirar alguma utilidade. Daí que, durante muito tempo, quando se usavam os plásticos no mundo, os plásticos eram tirados nos oceanos para matar peixes, tartarugas. Hoje, os plásticos são reciclados. Hoje, quando se explora petróleo e o poço de petróleo já não pode dar mais, abandonava-se. Hoje, depois do poço de petróleo produzir até o máximo, começa a produção extra, que às vezes é muito mais rápida do que a produção normal. Significa, independentemente das ideias e do passado que você viu no Jonathan, desculpa lá, Jonathan, o exemplo, não é um exemplo só, não é para começar a pensar que o presidente pensa isso de mim. Se você conheceu o passado do Jonathan, que fez isto, fez aquilo, fez não sei o quê, aquele miúdo andava não sei onde, andava ali, não sei o quê, fica a saber que dentro de todas essas coisas que você está a descrever, ainda o maior problema não é o que o Jonathan fez no passado. O maior problema é você que está a olhar isso e ainda não viu a dimensão da reciclagem que pode vir do Jonathan. Então, se você não compreendeu como reciclar, como encontrar utilidade nas inutilidades que você está a descrever sobre o Jonathan, então significa que o pior inútil é você próprio. Significa que a incapacidade de poder ter entendimento, de ir muito para além daquilo que os teus olhos mostram, está contigo. Logo, você está cego. Jesus Cristo, se me permitirem esta parte sacerdotal, Jesus Cristo, quando entrou no templo de Jerusalém, ele curou um cego de nascença. Depois de curar o cego de nascença, vieram os fariseus ali à volta dele para lhe tentar. Os próprios discípulos, os outros, perguntaram: mas como é que você curou este aqui? Será que este aqui cometeu algum pecado para estar cego desde a nascença, ou os pais dele? Não, este não cometeu nenhum pecado, nem os pais. Esta cegueira que está nele foi propositada.
que era para o poder de Deus se manifestar. E vocês saberem que Deus existe. Por isso, meus amigos, todos vocês que estão aqui têm necessidade de deixar de ser cegos. Estão aqueles ali que tinham estudado muito, eram professores acadêmicos da lei, eram os tais mestres da lei. Estudaram 40 anos, 60 anos a estudar a lei, com todos os títulos. Disseram a Jesus: você nem foi à escola, não tem nenhum título, está a dizer que nós é que somos cegos. Você sabe quem somos nós? Então ele disse uma coisa bem engraçada que para mim está no profundo do meu ser. Ele diz assim: se vocês fossem cegos, ainda podiam ser salvos. Mas como estão a dizer que veem, então estão mesmo perdidos. Percebe, né? Então, a tendência de pensar que este exemplo que estou a dar do Jonathan, você pensa que vê, porque conhece a história dele, porque conhece os erros que ele cometeu, conhece o passado dele. Então você verdadeiramente é o maior cego, está absolutamente perdido. Deixem-me só vos contar uma historinha curta, só para fechar isto. No Parlamento, no último partido em que eu fui deputado, eu era o relator da bancada. Eu é que lia, corrigia todas as intervenções. E havia um momento nobre que chamava-se declaração de voto, em que a pessoa vai para o pódio, assim como estou, fica de pé. Não é ali onde os deputados estão sentados no seu lugar. É um momento nobre, porque é o posicionamento oficial da bancada e do partido sobre a matéria em discussão. Então, normalmente escolhia-se as pessoas mais competentes, com melhor português, com melhor capacidade de dicção e de leitura. Eu disse que desta vez eu vou escolher uma senhora muito simples. Uma senhora de Niassa, que tinha 3ª classe. Era rainha de um grande distrito de Niassa. Não vou dizer o nome dela só para preservar o nome dela. Eu preparei, eu disse à bancada que 60 deputados, eu disse: olha, para ler a declaração de voto vai ser essa senhora. Todos começaram a se rir de mim. Essa senhora, 3ª classe, lá de Niassa, do mato, rainha tradicional, a ir ao pódio, esta ler. Riram-se todos. E, em privado, vieram 2 deputados amigos. Olha, desculpa lá, Venâncio. A gente sabe essas tuas teorias de superação, mas também, desculpa lá, isso já é loucura. Eu próprio, que sou professor universitário, não sei o quê, eu fico nervoso antes de ir ao pódio. Como é que aquela senhora vai ler isso? Disse: podem me dar essa oportunidade? Sim. Peguei em mim e fui para a casa dela. Mamãe, nós podemos fazer esse trabalho juntos. Meu filho, depende de si. Disse: ok. O que você pensa sobre esse assunto? Tal. Vamos escrever o que você está a pensar. Depois coloquei alguns números, fatos, estatísticas, não sei o quê. Entreguei o papel, chamei o filho. Disse: treina com a tua mãe hoje. Põe ela a ler isto para a parede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liguem para mim à noite. Gravar a conversa dela, manda para mim. Ficou toda a noite a ler a senhora, treinar, falhava as palavras. Quando eu via que uma palavra difícil, tirava a palavra, punha uma palavra simples. A senhora de 3ª classe. Chegou o dia, foi ao pódio para ler a declaração de voto. Olha, até os nossos adversários de vermelho disseram que: olha, Venâncio, nós batemos palmas com os pés quando ela terminou de falar. Curiosamente, essa senhora, como é rainha, né? Ela ficou tão satisfeita com isso e deu-me um grande terreno lá em Niassa que eu ainda não fui ver. Tenho que ir lá ver o terreno que ela me atribuiu. O que estou a dizer com isto? Buscar a utilidade na inutilidade. E se fizerem isso, vão ver que serão campeões, vão ser vencedores, vão ser ganhadores. E não há nada que vá vos parar. Se cada um de vocês fizer isso, meus amigos, a Ana Mola não vai ter adversário.
E vos garanto, o que nós estamos a sonhar pelo país, que a gente sempre diz, com o projeto que nós temos para Moçambique, em 10 anos, Moçambique pode ser uma das maiores nações do mundo. Mas para Moçambique ser uma das maiores nações do mundo, precisa primeiro o partido que quer fazer isso, ele próprio, ser um dos maiores partidos do mundo. É por isso que nós somos inovadores, somos criativos, somos atrevidos. Exatamente porque primeiro temos que nos posicionar como um partido que está muito acima de Moçambique. Temos que nos posicionar como um dos maiores partidos de África. Se nós conseguirmos fazer isso em Moçambique, ao chegarmos ao poder, vamos elevar Moçambique para uma das maiores nações do mundo. Mas se a gente quiser ter um partido e outros, quisermos ter um partido normal, um partido que só vai fazendo as coisas, meus amigos, nem que a gente ganhe todas as eleições, Moçambique não vai sair da estagnação em que está. Então nós temos que ser os primeiros a nos superar, temos que ser os primeiros a atingir voos muito altos, para depois levarmos o país também para esses voos. Então, o que eu espero aqui de todos que estão aqui, por favor, cada um de vocês que está aqui tem que ser uma máquina de guerra, uma metralhadora imparável, um míssil balístico intercontinental. Tudo o que vocês fizerem, vocês têm que ser um míssil balístico, uma arma de guerra jamais vista. Cada um de vós tem que ser isso. Se assim for, meus amigos, o céu há de ser o limite da Ana Mola. Com Ana Mola! Com Ana Mola! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Uma grande salva de palmas para vocês todos e os que estão também virtualmente, tá bem?